começar com a nossa prece, colocando à vontade, dedicando esse momento a nós, deixando de lado as nossas preocupações, os nossos agradecimentos, pensar que é uma oportunidade que nós temos de renovar as nossas forças, renovar os nossos fluidos, e nos colocando muito à vontade para que, se houver necessidade de algum tratamento, termos a certeza que há uma equipe de trabalhadores espirituais nos assistindo, e quanto mais à vontade nós ficarmos, quanto mais atento nós tivermos à mensagem que está sendo transmitida, mais nós nos colocaremos à disposição dos Espíritos que nos tratam. Então vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos imaginar que nós podemos estar do lado dele, que nós podemos estabelecer com ele uma conversa muito íntima, muito simples, onde nós podemos dizer muito à vontade: querido amigo Jesus, em primeiro lugar nós queremos te agradecer do fundo do nosso coração a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, buscando colocar nas nossas mentes, nos nossos corações, as lições do teu Evangelho, que elas possam fazer parte da nossa vida diária, que esses ensinamentos possam estar presentes nas nossas mais simples atitudes. Ilumina, Jesus querido, a nossa mente, o nosso coração, abençoa a nossa proposta de trabalho, permita, Senhor, que os amigos e protetores espirituais possam estar conosco, nos assistindo, que a nossa reunião possa transcorrer num clima de tranquilidade, de fraternidade, e que possamos levar conosco a mensagem do teu Evangelho. Em nome de Deus, de Jesus, dos nossos amigos e protetores espirituais, damos por aberto os nossos trabalhos nesta noite. Que assim seja. Você leu o nosso poema sobre a primavera? Você gostou? Que estação do ano nós estamos? Na primavera. O que é a primavera para você? O que tem na primavera em especial? Flores, muitos passarinhos que cantam, né? De noite os passarinhos estão cantando. O que a primavera representa na nossa vida? Não vou perguntar para ele, porque ele ainda é muito pequenininho para me responder o que a primavera representa na vida dele, porque ele está em plena primavera. Né? Essa idade é a idade muito característica da primavera. O que a primavera representa para nós? Vida, né? Força, renascimento. Se nós acreditamos que nós somos espíritos reencarnados, em cada uma dessas crianças nós estamos vendo um espírito que está iniciando uma jornada de trabalho. É assim que nós deveríamos entender. Por que a primavera tem essa força? Por que a primavera traz para a gente toda essa mensagem de juventude, de infância alegre, de colorido, de alegria, de passarinho, de borboletas? Porque nós acabamos de sair do inverno, que é a estação que representa tudo cinza, tudo escuro. Para nós ainda, talvez nem tanto, porque o nosso clima não é assim tão evidente, né, tão forte. Mas você pega um país desses que tem 20, 30, 40 graus abaixo de zero no período do inverno, tudo morre, tudo para. A natureza para completamente. As árvores ficam com os caules escuros, sem uma flor, sem uma folha, sem nada. Então a primavera, para as pessoas que vivem
tema de hoje é um tema que atinge a todas as pessoas. E eu não queria começar a falar de morte sem antes transmitir uma mensagem de esperança. Nós vamos voltar a essa questão da vida. Por que é que a morte mexe com a gente? Porque nós não conhecemos a doutrina espírita em profundidade. Se nós conhecêssemos, se nós estudássemos profundamente, aliás, é um tema que os espíritas fogem. É muito difícil você assistir a uma palestra de morte. É difícil você assistir, ouvir alguém querer discorrer sobre esse tema. Ah, não, falar de morte eu quero. Quero falar de saúde, quero falar de alegria, quero falar disso, quero falar de morte, eu não quero falar. Por que nós não temos que falar de morte? Por que esse tabu em cima da morte se nós temos a certeza de que a morte faz parte da vida? Sobretudo, meus irmãos, a morte é um direito. Porque quando a gente pensa em morte, geralmente a mídia, na verdade, colocou na nossa cabeça esse monstro que ceifa vidas. Personificaram a morte num ser que ceifa vidas. Há 2 semanas atrás, nós estávamos em casa, nas nossas tarefas de casa, quando o telefone toca, o Cristiano atende. Olha, estou te ligando assim na correria porque fulano morreu. E a cerimônia de cremação vai ser daqui a 45 minutos. Eu estou te convidando porque, enfim, ele fazia parte de um grupo que fez a escola técnica junto, no vigor da juventude, dos 17, 18 anos. Eles foram se casando, foram constituindo as famílias e se reuniam de vez em quando. Na medida em que o tempo passava, as reuniões mais se distanciavam umas das outras, mas eles nunca deixaram 8, 10 amigos, nunca deixaram de se falar, de se ver, de fazer algum contato de alguma forma, facilitar a vida de trabalho de um de outro. A escola técnica traz muito isso entre os participantes, né? Eles se ajudam muito nas questões de trabalho. E um ajudava o outro quando tinha problema de trabalho, estava sem emprego, um ajudava, estava sempre ajudando. E nós ficamos muito tempo fora de São Paulo. E, assim, de vez em quando a gente se falava, de vez em quando tinha uma notícia e tal, de um ou de outro, chegamos a fazer algumas reuniões. Mas essa determinada pessoa, quando nós tentamos estabelecer um contato para nos visitarmos, nós percebemos que ele queria uma certa distância, ele não queria. Embora ele mandasse mensagem de Natal, mensagem de aniversário, mensagem de Dia dos Pais, ele não queria um contato pessoal. Nós sentimos isso nitidamente. É uma pessoa que nunca teve uma vida normal. Ele trazia as sequelas de uma paralisia infantil. Então ele nunca foi um menino que correu atrás de bola, que subiu em árvore, que pulou cerca, que nadou na lagoa, que soltou barquinho na enxurrada. Ele nunca fez isso. Ele sempre teve uma infância restrita, por conta da dificuldade dos movimentos, uma juventude restrita. Mas, enfim, fez escola técnica, fez um grupo bom de amigos, encontrou uma moça maravilhosa com quem se casou, teve 3 filhos, e a gente curtiu muito esse período das crianças pequenas junto com eles. E ela sempre foi uma pessoa rechonchudinha, ela sempre foi cheinha, aquela carinha redonda, assim, a pessoa mais rechonchudinha, parece que está sempre feliz, porque tem aquela carinha, não tem ruga, né? Está sempre com o rosto bonitinho. E a gente sempre que se via, se conversava muito, se abraçava muito, enfim. Atendemos o telefone e saímos os 2 correndo para participar da cerimônia de cremação do amigo. Quando nós chegamos lá, nós fomos, evidentemente, ao encontro dela, para cumprimentá-la, para dar um abraço. A gente nessa hora pouco sabe o que fazer, mas o mínimo que a gente faz é dar um abraço.
Quando ela nos viu, ela veio ao nosso encontro, já tinha seguramente uns 10 anos que nós não nos víamos. E eu vi aquela criatura de quem eu tinha lembrança, de uma pessoa gorduchinha, saudável, sorridente, feliz. Ela estava um palitinho, o rosto flácido, totalmente caído, vindo na nossa direção até com uma certa dificuldade, envelhecida, muito envelhecida, matada pelo sofrimento. E alguém passando, enquanto nós estávamos indo uma direção do outro, passou e perguntou para ela: nossa Silvia, como pôde o Elísio morrer? Parece que a 2 passos de mim, ela virou-se para a pessoa como se ela estivesse fazendo um desabafo. E ela falou: ele tinha pedido, ele pediu. Nós passamos 8 anos do mais absoluto sofrimento. Agora eu sei que ele está bem. E isso veio ao encontro do tempo que eu estava desenvolvendo, e eu já tinha essa coisa do morrer é um direito. Para muitas pessoas, dependendo da situação, morrer é um direito. Na verdade, o morrer faz parte da vida das pessoas. E nós temos medo da morte. Por ser um tabu, nós falamos muito pouco da morte, porque nós compreendemos muito pouco da morte, porque nós não entendemos que nós somos espíritos imortais. Do momento em que nós fomos criados, não existe um fim. O que nós fazemos é mudar as estações e recomeçar, e recomeçar, e recomeçar sempre. Não existe o fim de um espírito. O espírito é imortal. Vamos pensar nesse assunto. Não a morte não seja algo familiar, não seja algo fácil de lidar. Eu assisti uma entrevista, aliás, eu recomendo que vocês assistam, se puderem, está no YouTube. Uma entrevista do Jô Soares, bem recente, deve ter 1 mês, no máximo 2 meses, não tem mais do que isso. Ele entrevistou o Divaldo Franco. Ótima, a entrevista é excelente. O Divaldo, acho que pelo fato de o Jô ser humorista, o Divaldo entrou no espírito do programa, e eu nunca vi o Divaldo tão engraçado, porque o Divaldo tem aquele semblante serião, assim, as palestras dele são palestras sérias, ele conta rir. Nossa, foi uma entrevista muito engraçada. E num determinado momento, o Jô pergunta para ele, né? Divaldo, você tem medo da morte? Aí ele falou assim: não, eu não tenho medo da morte, mas eu não quero morrer. De uma forma assim, brincalhona, natural, e isso se passa também. Não há erro nenhum em nós não querermos morrer, desde que a nossa vida esteja boa. Eu estou com uma vida ótima, eu não quero morrer agora. Mas como é que eu vou saber quando é que eu vou morrer? No caso do nosso amigo, veja o tempo que ele está, uma pessoa marcada pela vida, marcada pelo sofrimento, com a esposa, com a família, todo mundo provavelmente participou dos últimos anos de sofrimento dele. Era necessário para ele. Essa é a compreensão que nós precisamos ter. Deixar de lado essa questão do sofrimento. Porque é isso que nós ligamos à morte, é isso que nós relacionamos à morte, o sofrimento. Então, o que é o morrer? O que é o ter medo de morrer? É mais fácil quando a gente analisa várias situações de morte. Eu fiz questão de colocar isso aqui, eu poderia só falar, mas eu fiz questão de colocar, porque eu sei que às vezes as pessoas que assistem a palestra gostam de ter referências. Então, esse livro do Dr. Raymond Wood, A Vida Depois da Vida, é um livro que circula muito no meio espírita. Ele não é um livro espírita, esse médico não é espírita,
mas ele fez um estudo durante vários anos, se não me engano, com 2 centenas de pessoas em coma. Ele é oncologista de um hospital americano e ele estudou as pessoas em coma. Então, tanto ele relata as pessoas que voltaram do coma, que ficaram no coma durante muito tempo, voltaram do coma, e ele conta o que essas pessoas relatam sem ter conhecimento, sem ter adesão nenhuma doutrina reencarnacionista. Ele conta as histórias, o livro todinho é a história dessas pessoas. E as pessoas que ficam durante muito tempo no coma. Então, a conclusão que ele traz do livro é de que existem provas incontestáveis da sobrevivência do espírito humano depois da morte. Se a gente tem certeza disso, por que a gente tem medo da morte? Eu tenho certeza que se a gente perguntar sobre a vida de uma pessoa, a maior parte das coisas que a criatura relata é de dor, de dificuldade, de sofrimento. Pode reparar. Você chega para uma pessoa e, olá, como vai? Tudo bem? Aí ela já começa, né? Estaria melhor se eu não tivesse problema financeiro, estaria melhor se eu não tivesse problema de saúde, estaria melhor se meu marido, estaria melhor se meu pai. A gente sempre tem um viés negativo. Aí a gente pergunta para essa pessoa, você quer morrer? Não. Mas escuta, se você está levando uma vida de sofrimento, você quer, não, tá bom demais, deixa assim. A gente gosta de explorar, né, o nosso sofrimento, de explorar a nossa dificuldade. Eu acho que na verdade nós temos assim muito de carência, né? Nós temos muita necessidade de que as pessoas sintam pena da gente, por isso a gente desfila tanta coisa difícil, estranha. Então, baseado nas experiências do Dr. Mood, inúmeras faculdades norte-americanas promovem cursos sobre os aspectos espirituais da morte. Treinamento de enfermeiros, treinamento de médicos, assistência. Aqui no Brasil eu nunca ouvi falar, mas na Europa é comum a gente ouvir falar daquelas casas, como se fossem casas de saúde, onde as pessoas estão muito doentes ou estão em fase terminal, mas são pessoas que não ficam, elas não têm necessidade de assistência médica permanente, elas poderiam ficar em qualquer outro lugar. Às vezes as famílias têm dificuldade de tratar, então essas pessoas vão, é comum a gente ouvir falar, a casa da morte, as pessoas vão ali para a casa da morte. Outro dia eu conversava com uma pessoa que era vizinho de uma casa de saúde, vamos chamar assim, que recebia essas pessoas em fase terminal e dava assistência para essas casas. E a pessoa dizia assim, menina, é um ambiente tão pesado. Eu disse, meu Deus, que falta de conhecimento. Como pode ser um ambiente pesado, um local que tem toda assistência espiritual no lugar desse tempo? Mas tem muita assistência. Uma pessoa em processo de desencarne tem uma assistência espiritual imensa. Todos os livros do André Luiz relatam a respeito disso. Então, uma pessoa que faz uma colocação dessa é absolutamente ignorante acerca desse assunto, não reflete, não raciocina. E eu insisto sempre isso. Tomem os princípios espíritas, raciocinem sobre eles. A vida da gente muda completamente quando a gente entende a dinâmica dessa vida, quando a gente entende a mensagem dos Espíritos. Se nós tomássemos todos os livros da codificação e estudássemos sistematicamente cada um deles, nós veríamos a riqueza que há nesse conteúdo da codificação. Quanto isso nos ensinaria. E as dificuldades e aquilo que a gente acha um bicho de 7 cabeças na nossa vida se abrem com o esclarecimento. Nós precisamos lutar contra a ignorância.
A nossa ignorância, não é a ignorância no sentido chulo do termo, a ignorância do não conhecimento. Nós não temos conhecimento, nós temos que estudar, nós temos que conhecer, nós temos que pesquisar. A gente fica o dia inteiro naquele bendito, daquele Facebook, daquela internet, daqueles vídeos, assistindo aquela porcaria o tempo todo, e a gente não pega uma boa de uma palestra. Ai, essa palestra tem 45 minutos. Não, 45 minutos não dá. A gente não assiste. E tem material muito bom. E tem livros muito bons. O advento da internet trouxe uma visibilidade imensa para a nossa vida. Por que nós não estamos aproveitando isso? Por que nós estamos perdendo tempo com tanta coisa? Lógico, isso é da conta de cada um. Não estou julgando ninguém, mas estou dizendo assim, nós temos oportunidade de aprender, nós temos oportunidade de romper essa barreira da ignorância que tanto nos atinge, né? que nos consome. Analisa os seus problemas do dia a dia. Onde é que eu vou buscar esclarecimento? Essa doutrina, ela é um código de vida. Eu achei muito interessante quando Kardec falou, a doutrina espírita tem o seu tríplice aspecto. Por que ele quis separar filosofia de religião? Por que ele quis separar filosofia de religião de ciência? Mas se você tirar qualquer uma delas, você deixou de ter o conteúdo espírita. O conteúdo espírita é tudo isso, mas não é só religião. Ele quis acabar com esse conceito da religião que resolve tudo, que cura tudo, que tira no braço de mágica. Não é possível. A filosofia espírita, aliado à ciência espírita, traz para nós a compreensão de Deus, do aspecto religioso. Nós temos que entender a nossa religião enquanto ciência, enquanto filosofia. Nós temos que abrir os nossos horizontes mentais. Nós temos que colocar um conteúdo racional. Eu às vezes sou mal interpretada porque eu levo tudo no espiritismo para o campo racional. Porque enquanto alguém me disser alguma coisa que eu não entenda, eu não consigo absorver. Eu tenho que entender aquilo que as pessoas estão me falando. Eu dei muito trabalho para os meus professores espíritas, para os meus monitores, para os meus evangelizadores, porque eu queria saber, e queria porquê, e eu queria explicação, e eles que se virassem. Aí chega no momento que você começa a aprender a andar pelas suas próprias pernas. E é assim que tem que ser com todo mundo. Nós não podemos esperar um conteúdo caindo do céu o tempo todo. Isso não nos esclarece. Isso nos alivia momentaneamente, isso nos consola momentaneamente, mas não faz com que nós tomemos uma direção racional da nossa vida. No momento em que nós entendermos a vida do espírito mortal, nós vamos perceber que nascimento e morte faz parte do jogo da vida, faz parte do nosso crescimento. Se nós estamos nascidos aqui, nesse ambiente, nessa comunidade, é porque nós temos algo a fazer para essa comunidade e temos algo para receber. Nós estamos juntos no mesmo caráter, né? Nós fazemos parte de um todo para aprendermos juntos. Durante a vida, o espírito se age preso ao corpo. Para a gente entender a dinâmica da morte, é importante nós entendermos o que é o perispírito. Então, durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo envoltório semimaterial ou perispírito. Esse envoltório semimaterial é o corpo espiritual durante uma fase de evolução. Nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, quando nós morremos, nós deixamos o nosso corpo material aqui e nós seguimos com o nosso corpo espiritual, que é esse corpo semimaterial. É por isso que os espíritos são vistos da mesma forma como eles desencarnaram, né? Com aspecto
via de regra, com o aspecto físico de quando eles desencarnaram. Por isso que a ressurreição dentro de algumas facções religiosas, dentro de algumas religiões, a ressurreição é tida como o ressurgimento do corpo de carne. Quando Jesus aparece e os seus discípulos o veem daquela forma como ele se apresentava, eles ficaram boquiabertos e quiseram tocá-lo. E o que ele disse? Não me toquem. Por quê? Porque ele sabia que eles não iam pegar nada. Aquele aspecto que Cristo tinha era o aspecto com que aqueles discípulos o conheciam. E era importante que ele se apresentasse daquela forma, porque eles precisavam que eles soubessem de quem estava falando. Né? Que era ele mesmo se apresentando com aquele corpo. Então, nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, quando nós desencarnamos, nós vamos nos apresentar, se nós nos apresentarmos para alguém, nós vamos nos apresentar com essa aparência física que nós temos. Se o espírito for um espírito evoluído, ele pode dar o formato que ele quiser. Jamais um espírito que reencarna no corpo humano pode voltar à forma animal. Jamais. Isso não existe. Isso faz parte de algumas crenças que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, esse corpo semimaterial é o nosso perispírito. A morte é a destruição do corpo físico somente, da matéria, não a desse invólucro que do corpo se separa quando cessa a vida orgânica. A vida não acaba jamais, é a vida orgânica que cessa. Essa separação se opera gradualmente, mais rápida em alguns, podendo durar muito tempo em outros, se houve uma vida toda material. Então, para nossa educação espiritual, e eu diria até para o nosso conforto, é importante nós entendermos, já falei isso aqui algumas vezes em palestras passadas, mas preciso repetir, que o nosso corpo físico é o nosso instrumento de trabalho durante esta reencarnação. Que nós temos que cuidar dele como se ele fosse um instrumento precioso. O médico trata do seu equipamento bem. O músico cuida com todo o cuidado do seu instrumento. Assim devemos ser nós em relação ao nosso corpo físico. Nós temos que empregar todos os esforços possíveis para que essa máquina funcione da melhor maneira possível, porque eu não sei até quando está programada a minha reencarnação desta vida. Então eu preciso manter da melhor forma possível esse organismo bem azeitadinho, bem cuidadinho, dando a ele cuidados de saúde, alimento saudável, horas de repouso, entretenimento, descanso, etc, para que ele fique em ordem até o término da minha reencarnação. Mas o que é que eu estou, como é que eu estou utilizando esse meu instrumento? Se eu tenho uma vida todinha material, todinha ligada ao aspecto material, principalmente a vaidade muito aguçada, o uso do corpo profissionalmente, daí por aí vai. Dependendo da forma como eu uso esse corpo, dependendo da forma como eu dou importância à vida material, eu vou ficar preso à materialidade. Uma pessoa muito apegada ao dinheiro, muito apegada a bens, muito apegada a posses, evidentemente vai ter muita dificuldade de desencarnar. Por quê? Porque ela quer se manter presa àquelas coisas. André Luiz, na série de livros, ele descreve em vários momentos
espíritos desencarnados nas zonas sombrias, espíritos presos a coisas materiais, achando que está segurando a sua bolsa de dinheiro, achando que está segurando aquilo que na terra ele dava muita importância, ele fica amarrado a bens materiais, a posses, a carro, a casa. Não tem desespero maior para um espírito que desencarnar e ver a sua família fazendo mau uso das suas posses. É um verdadeiro tormento, e isso faz com que o espírito acabe ficando preso à vida natural. Então se torna um exercício para nós cuidar bem do nosso corpo físico e dar à nossa vida material o valor que ela realmente tem, para que a gente não fique pegado e não fique em dificuldade. Então, após a morte, não existe a possibilidade do corpo volver à vida. Isso é importante nós deixarmos bem enfático. Salvo nos casos de letargia ou catalepsia, que a gente escuta aquelas histórias da criatura que foi enterrada e depois, quando ela foi desenterrada, ela estava de bruço. Isso deve ter acontecido 1 ou 2 vezes nesses bilhões de habitantes da Terra, e a gente fala, nossa, que medo que eu tenho de morrer e depois acordar. Ah, eu não quero ser cremada, porque já pensou que eu acordo no meio do forno? Passa pela cabeça da gente umas coisas muito malucas. Fiquem tranquilos. A ciência já tem condições plenas, isso hoje não existe mais. A ciência já tem condições plenas de detectar que aquela criatura realmente está morta, bem morrida. Não tem perigo de ser enterrada viva. E se por acaso tiver, meus irmãos, tranquilizem-se, porque ele tinha que passar por aquela prova. Porque a gente não passa por nenhuma dificuldade na vida se a gente não tivesse que passar por aqui. Então, é importante que nós façamos da nossa vida a melhor coisa possível. O melhor remédio para não errar nunca é fazer o bem sempre. Em todas as oportunidades. Procurar ser uma pessoa boa em todos os momentos. Procurar ser uma pessoa compreensiva em todas as situações. A gente às vezes tem mania de dizer assim, eu sou nervosa, então vocês me aguentem porque eu sou nervosa. E todo mundo tem que aguentar porque a criatura de vez em quando surta. E a criatura tem que aguentar. Gente, isso é autocontrole. Isso é exercício. Né? Se a gente precisa de ajuda de médico, vamos procurar a ajuda do médico. Mas vamos pensar em primeiro lugar que será que não vale a pena eu me acalmar um pouquinho, procurar ser um pouquinho diferente, procurar ser um pouco melhor a cada dia? Será que não é esse o meu exercício nessa reencarnação? Se nós estamos aqui para evoluir, se nós estamos aqui para crescer, se nós entendemos a nossa reencarnação na Terra como uma escola, eu tenho alguma coisa para aprender. Será que não é isso que eu tenho que aprender? Cada um de nós vai encontrar em si, né? Se nós fizermos aquela análise importante que todo dia a gente deveria fazer, o que eu fiz de errado hoje, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de bom, o que eu fiz que não estava tão bom, sem querer se castigar por conta disso. Né? Nós falávamos a questão do perdão da lei, a questão da caridade com a própria pessoa, compreendendo que se nós estamos reencarnados num mundo que tem dificuldade, num mundo que ainda tem doenças, num mundo em que tem corrupção, é porque isso tudo faz parte do nosso aprendizado. Que lições nós estamos tirando disso? O que nós estamos levando para o nosso aprendizado? Então, aquilo que mais nos causa dificuldade, aquilo que mais nos faz sofrer, provavelmente aí está relacionada o nosso aprendizado. Eu não vou dizer nem a nossa prova, nem a nossa expiação, porque essa coisa de dizer que nós estamos aqui para sofrer, que nós estamos sendo castigados, que nós temos que pagar, isso para mim não existe. Isso para mim já é página virada. Eu já não entendo a vida como eu tenho que sofrer, eu tenho que padecer, eu vim aqui para ser castigado. Não, nada disso. Deus não castiga ninguém. Nós temos
sim que responder pelos nossos atos. Quando nós temos a compreensão disso, a vida se nos torna tranquila. E a gente vai, né, aprendendo a cada dia, como disse lá, a nossa mensagem. A gente aprende muito com as pessoas queridas, porque elas estão do nosso lado, nos auxiliando e nos dando força. Mas nós aprendemos muito com as pessoas que ficam martelando a vida da gente o dia inteiro, porque o aprendizado maior está em suportarmos esta situação. Então, se cada um de nós analisarmos o conteúdo da nossa vida, nós vamos entender aonde é que eu tenho que me exercitar. Aonde é que está a minha necessidade maior? Aonde está o meu crescimento? O que é a morte? É a destruição não dolorosa. Não há um único. Gente, eu já vi relatos às centenas. Não há um que diga que a morte dói. Uns querem morrer, outros se matam, que é uma história muito particular, muito importante, que a gente também deve pensar. Nós não temos absolutamente o direito de tirarmos nem a vida de ninguém, nem a nossa vida. Porque não nos cabe esse direito. Nós temos que viver até onde o nosso corpo aguentar. Nós temos que cumprir a nossa programação. E ninguém sabe onde termina a sua programação. Então nós temos que cuidar da nossa vida para que nós não caiamos na esparrela do suicídio. Cuidado, muito cuidado com isso. Então, a morte é a destruição não dolorosa do corpo físico, fenômeno comum a todos os seres biológicos, faz parte do ciclo. É a transição e não o ponto final. A reencarnação é uma passagem. Não tem começo e não tem fim. Quando nós renascemos, nós ganhamos um corpo novo para cumprir uma missão. Quando nós cumprirmos essa missão, nós devolvemos esse corpo novo, até porque ele tem um prazo de validade. Né? Chega num ponto que você não consegue mais fazer o que você precisava fazer com o corpo. Então você tem que desfazer desse corpo para poder retomar uma nova vida no novo mundo. A perturbação que se segue à morte, essa é uma das grandes preocupações também. Nada tem de penosa para o homem de bem. Quanto mais esclarecidos, quanto mais nós soubermos sobre a morte, menos nós vamos sofrer quando chegar o momento da nossa morte. Isso é importante. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedade e angústia. Fiquem tranquilos que nesse grau de evolução em que nós nos encontramos, o nosso sofrimento é a nossa ignorância. Se nós estivermos esclarecidos, não haverá sofrimento. Aí alguém vai dizer assim, mas e aquelas doenças dolorosas? Diz o Cristiano com muita propriedade que a doença é o embelezamento do perispírito. As doenças que surgem no nosso corpo físico são as nossas mazelas que estão no nosso corpo espiritual. Quando elas aparecem no nosso corpo físico é porque elas estão sendo purgadas. Então a história desse nosso amigo, que já foi marcado na infância por uma doença tão difícil, e que no final da vida adquiriu mais outras duas de igual sofrimento, de maior sofrimento, que aumentou o sofrimento dele e da família, para nós que temos a compreensão, eu tenho certeza que ele despertou do outro lado com o corpo tranquilo, tirando todas aquelas dores, todos aqueles sofrimentos, porque ele refez numa vida de privações. Ele respondeu evidentemente por algo para que ele tinha que responder, para que ele pudesse refazer o seu corpo espiritual. Isso é importante nós termos a compreensão. Então, é cheia de ansiedade e angústia para aquele que não tem o conhecimento, para aquele que não tem a compreensão, para aquele que tem uma vida desregrada, para aquele que desperdiça a sua
sua vida, a sua saúde, com álcool, com drogas, com desmandos, com muita comida, com muita bebida. Tudo que é excesso nos prejudica. Não estou dizendo, jamais tome um copo de cerveja, não beba um copo de... Não, nada disso. Cuidado com os exageros. Tudo o que passa do limite é demais. Nós vivemos em sociedade e nós temos que viver e desfrutar dos bons momentos da nossa comunidade. Mas o que nós estamos exagerando é isso que nos prejudica, sobre todos os aspectos. Tudo o que é demais passa da conta. Então nós temos que responder por tudo aquilo que é demais. Todo mundo morre igual? Quando nós tivemos há um tempo atrás aquele acidente com aquele voo da TAM, né, que o avião deslizou em Congonhas e atravessou a rua e matou todo mundo que estava lá, acho que 250 pessoas e mais alguns prédios atingidos. Quando foi descrito o acidente, houve um deslocamento das poltronas, das últimas poltronas, né? Praticamente tudo ficou amassado na frente com o choque, tudo ficou amassado na frente do avião. E aí a gente fica escutando os relatos, particularmente no meio espírita. O meio espírita é um meio assim muito interessante, porque todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo fala de tudo e cada um fala cada besteira que dá pena de ouvir. Nossa, vejam como aquelas pessoas morreram. Que sofrimento morrer amassado. Nossa, como... Gente, não é nada disso. Ninguém sofre para morrer. Tenhamos isso na cabeça. Um acidente para nós é horroroso porque a gente vê corpos, né? As torres gêmeas, quando os aviões bateram lá, que explodiu tudo, perna, braço, claro, a gente fala, meu Deus, que coisa horrível no momento. Horrível, lógico que é horrível. Mas as pessoas sofreram nada, imagina, absolutamente. Cada um morre de acordo com a vida que teve. Se você teve uma vida boa, uma vida reta, uma vida honesta, praticou o bem, o seu desencarne, você tranquilo, pode morrer afogado, estrupiado, amassado, matado, a sua morte você... Para nós é uma morte violenta, porque rompeu de repente. Para o espírito não é. Não é. Se eu perguntar, como é que vocês gostariam de morrer? A metade dessa sala vai dizer, eu gostaria de morrer dormindo. Ninguém morre dormindo. Ninguém morre dormindo. Ah, mas então como é que você gostaria de morrer? Ah, não, a gente quer morrer em plena saúde, mas em plena saúde como é que você vai morrer? O ideal mesmo seria que a gente morresse com 125 anos, assim, que nem uma velhinha que vai apagando. Seria bom, seria ótimo, mas não vai ser o fim de todos nós, né? Provavelmente a gente vai morrer cheio de aparelho, de coisa. Faz parte. O importante é nós sabermos que nós não vamos sofrer por causa disso. Se porventura houver alguma forma de desconforto, é um aprimoramento da nossa vida espiritual. Não se preocupem com isso. Ninguém quer morrer, eu sei disso. Mas não se preocupem com isso. Pensar na morte como algo natural. Então, as mortes coletivas, se morreram 300, 400, 500 pessoas, cada um morreu do seu jeito. Não morreu todo mundo igual. Não morreu todo mundo sofrendo. Ah, mas era muita gritaria. Gente, calma, nada disso. Cada um vai morrer do jeito que precisava. Vai desencarnar do jeito que precisava. A vida interrompida na infância, eu acho que não tem nada mais. A Veja, de 2 semanas atrás, trouxe um artigo sobre como as pessoas lidam com a morte. Lamentavelmente, esses artigos falam da dor e do sofrimento.
O que foi muito interessante foi o relato das famílias que perdem filhos. Tinha um casal que morreram os 4 filhos naquele acidente do rio, daqueles desmoronamentos que houve no rio há uns 5, 6 anos atrás. Os 4 filhos morreram. E aí você vê o semblante da família. Lógico que a gente tem pena, óbvio, né? Todo mundo é tomado pela dor de uma mãe que perde um filho, que perde 4, então nem se fala. Mas o que nós temos que pensar? Se eles desencarnaram naquela idade, é porque eles cumpriram a missão que eles tinham que cumprir. Via de regra, o espírito que desencarna está completando um ciclo que ficou faltando em algum... Está procurando alguém, Silvio? Priscila. A pessoa está cumprindo, o espírito está cumprindo. Ah, mas e aqueles que nascem e vivem algumas horas? Está cumprindo também. Esse é o nosso entendimento. E o que morre na adolescência? Todos. Na cabeça da gente, a gente tem que nascer e morrer com 125 anos, velhinho, numa cadeirinha de balanço, né? Bem tranquilo, assim, vai falar. Mas não é essa a necessidade de cada um de nós. Essa é a compreensão que nós precisamos ter. Então, esses relatos, eles são ricos na medida em que, conhecendo a doutrina espírita, nós possamos aplicar os seus ensinamentos, porque eles jogam luzes a essas situações, nos trazem a compreensão. Então, sempre pensando que o que morreu antes daquilo que seria convencional morrer, é porque ele está completando um ciclo que ficou faltando em alguma encarnação. Não necessariamente na última, mas em alguma encarnação. Após a morte, o espírito conserva a sua individualidade, seus vícios, suas virtudes, seus gostos e suas paixões. Durante um tempo, eu não sei agora como é que anda, a gente está meio por fora, mas durante um tempo era moda todo mundo correr para Uberaba, morreu um parente, a pessoa já corria para Uberaba, porque queriam conversar com o Chico, porque queria que o Chico desse notícia, porque queria que trouxesse uma carta, e isso meio que virou moda nas casas espíritas. Aos 10 anos atrás, morreu o marido de uma amiga nossa. Passou 2 meses, ela veio. Se bem que eu não te conto, Carlos me escreveu. Eu disse, gente, que coisa boa, né? E aí, Celina, como é que ele tá? Ai, Sibeli, você nem fala. Eu vou ler para você. Jesus, eu fiquei com tanta pena dela. Porque a carta que ela lia não tinha absolutamente nada a ver com o nosso amigo, que era marido dela. Nada. Porque ele falava de amor, porque ele falava de caridade. Ele era uma pessoa muito despachada. Ele falava umas coisas assim, muito na lata. Ele era um cara assim de pavio muito curto. Sabe, para ele não tinha tempo feio. Ele era totalmente despojado. Aquele cara todo romântico, chamando a mulher de meu amor, de minha querida. Eu estou morrendo de saudade de você. Eu escutei e disse, nossa, que legal, porque aquilo confortou o coração dela. Ela estava morta de felicidade. Eu não ia jogar água fria na fervura dela. Não tinha esse direito. Ela estava feliz com aquele papel e guardando aquilo no peito como se... Ótimo, graças a Deus, mas absolutamente aquilo lá não era de jeito nenhum. Imaginar que uma pessoa desencarna e vira santo, não vira. A pessoa leva os seus vícios, leva as suas frustrações, leva os seus hábitos, os seus maus hábitos, os seus bons hábitos. Então, gente, a resposta que eu dou é sempre a mesma. Várias pessoas já vieram dizer, ai, olha, meu filho morreu, meu marido morreu, meu pai morreu. Como é que ele está? Você sabe me dizer? Eu digo, sei. Como é que ele era? Não, ele era uma pessoa muito boa, muito amável, muito gentil. Ele está ótimo. O que acabou de ser? Ele está ótimo. Se ele era uma pessoa agressiva, uma pessoa raivosa, uma pessoa invejosa, ele continua sendo aquela pessoa. Como é que ele vai estar? Do mesmo jeito que ele está. Se ele era pavio curto, ele continua pavio curto. Se ele era vaidoso, ele continua. Minha mulher é a mesma coisa, meu filho é a mesma coisa. Então, de novo, nós somos ignorantes espirituais.
Eu não preciso viajar daqui a Uberaba para buscar notícia do meu pai, para buscar notícia da minha mãe, porque eu sei perfeitamente como eles estão. Eu sei que tipo de pessoa eles eram, eu sei do que eles gostavam, eu sei o que os atrai, eu sinto a presença deles em determinadas situações. Porque a vida continua exatamente igual, não muda nada. Sejamos bons aqui, que nós vamos ser bons do lado de lá. O conhecimento do Espiritismo ajuda a lidar com a difícil situação da perda da vida. Gente, não é porque nós somos espíritas que nós não sentimos a dor do alguém. Que a gente não sinta falta, que a gente não chore, a gente chora. O que não nos cabe mais é a revolta. Por que, meu Deus? Por que ele foi? Por que ele era tão louco? Isso não nos cabe mais. Nos cabe a compreensão. A dor vai doer como o filho que viaja, como o filho que casa. Parece que quando o filho casa, arranca um pedaço da gente e vai embora. Mas não faz parte do ciclo da vida e a gente não aceita bem. A gente sabe que daqui a pouquinho nós vamos estar nos encontrando tudo novamente. Bem como auxilia o nosso próprio desencarne. Vai nos trazer oportunidade, vai nos deixar. O que nos faz sofrer, raciocinem comigo, o que nos faz sofrer é o medo que nós temos de sofrer. Se a gente não tem medo de sofrer, você fica. Aí, ó. Namastê. Vamos voltar à história da primavera? Eu gosto de dividir a nossa vida, o nosso ciclo de vida, como se ele fosse as 4 estações do ano. A primavera é o bebezinho que nasce, é a criança que surge, é a infância alegre, colorida, de correria, de gritaria, de cor, de vida. O verão é a adolescência, aquela coisa fumegante, né, que ninguém suporta. O adolescente gosta de barulho, gosta de correria, deixa a vida da gente acabada, né, porque eles têm uma segurança nas coisas que eles fazem que deixam a gente maluca. Tem gente, calorão, né? Aquelas temperaturas altas, aquela coisa efervescente, né? Em ebulição. E assim vai até os 20 e poucos, os 30 anos, perto dos 40, quando a gente começa a baixar a fervura, né? E a gente entra naquele período de temperaturas cálidas no outono. Um dia está morninho, um dia está mais friozinho, mas as folhinhas já começam a cair, né? A gente já precisa botar o dente que cai, o olho que não enxerga mais, a pele que desmilingue, a força que já não é mais a mesma. Então, é como aquelas árvores que começam a perder as folhas, né? Para a gente chegar na velhice. Eu adoro a filosofia do Cristiano, é por isso que eu estou do lado dele há quase 50 anos. Porque ele diz assim, ó, velho é quem tem 15 anos mais que eu. Então tá ótimo, né? Eu tenho 65, velho é quem tem 15 anos mais do que eu. Vai ser sempre assim, quando eu tiver 80, velho vai ser quem tiver 15 mais do que eu. E eu quero pensar exatamente como ele. Porque eu não quero, para mim, uma velhice de inverno, onde está tudo acabando, onde não haja vida, onde tudo fica escuro, sem respirar, sem alegria. Eu posso dar a essa fase do meu inverno um outro aspecto. Pode ser assim, né? Aconchegante, gostoso, pode ser assim, né? Um fogo no pé quentinho, uma meia de lã, uma xicrinha de chá, a 2. Tão bom isso, né? Mas principalmente o inverno precisa representar isso para nós. Não o fim, mas a
não pode ser isso para nós. Por que nós não temos que pensar? Por que nós temos que pensar a morte em algo sem vida, em algo que está acabando, em algo triste, numa melodia que acaba, que entristece? Pode ser alguma coisa com a perspectiva de algo novo que pode surgir rapidamente, somente através da educação. Esse é o grande propósito da doutrina espírita. O espiritismo é um educador de almas. Somente através da educação o ser consegue despertar para a condição de espírito milenário, com responsabilidade sobre o passado e o futuro, desmistificando o nascimento e a morte como o início e o fim de tudo. Desperta para a imortalidade da alma e entende que as dificuldades do corpo físico são aprendizados para o espírito, proporcionando crescimento e libertação. Que seja isso para nós, né? Que a nossa encarnação seja a oportunidade de um crescimento. E quando ela chegar ao fim, ela possa ser uma proposta de reinício. Com isso, nós fechamos o nosso trabalho de hoje, nos colocamos à disposição da equipe espiritual para os tratamentos, para a mensagem final, para a prece de encerramento. Então vamos encerrar mais uma vez pensando em Jesus. Todas as pessoas que vêm à casa espírita no dia de hoje para qualquer tipo de tratamento receberão esse tratamento da mesma forma. Os espíritos estão presentes, cada equipe de trabalhadores espirituais estará realizando em cada um de nós o tratamento necessário. Por isso, nós vamos juntos dizer: muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos em teu nome, por este momento em que nós recebemos dos nossos amigos espirituais as bênçãos vindas do alto, os fluidos que nos reanimam, que nos consolam, que nos alimentam, que nos tratam, que nos cuidam, os fluidos de amor que nos unem cada dia mais em torno dessa doutrina abençoada que abraçamos. Que possamos levar conosco, Senhor, os nossos corações plenos de alegria e conforto deste momento de refazimento para os nossos lares, onde as pessoas que amamos estão, mas principalmente, Senhor, onde estão aqueles que vão nos ensinar a ter paciência, que vão exercitar a nossa fé, que a tua paz e o teu amor, Jesus, estejam presentes nos nossos corações. Ampara, Senhor, os nossos irmãos que necessitam do teu amparo e do teu amor. Ilumina todas as casas religiosas que assistem os espíritos encarnados e desencarnados. Ampara, Senhor, os trabalhadores dos hospitais, das casas de saúde. Ilumina os corações dos nossos irmãos que estão metidos nas penitenciárias, nos abrigos. Assiste, Senhor, especialmente os nossos irmãos que estão nas ruas, aqueles que são prisioneiros dos seus próprios vícios. Que o teu amor